Você sabe que o capítulo 6 de Mateus mostra Jesus no Monte das Oliveiras, proferindo o seu mais importante discurso, que vai servir como o compêndio doutrinário da fé cristã. No Sermão do Monte, Jesus mostra quais são as características dos súditos do seu reino. E ele confronta o senso comum, porque a opinião da grande maioria era que a pessoa só poderia ser abençoada de acordo com o seu poder aquisitivo. Então as pessoas acreditavam que o verdadeiramente abençoado era aquele que tinha fazendas, ouro, prata. Então Jesus, com o seu discurso, ele vem dizendo que essa não deve ser a motivação de se buscar a Deus, e que isso, na verdade, pode ser um grande perigo. Então, enquanto os homens buscavam possuir, ele vem, a partir do versículo 19, e diz: olha, não ajuntem posses, não ajuntem tesouros terrenos, porque eles desvalorizam, eles perdem a sua importância com o passar dos anos, eles podem ser corroídos, depreciados, os ladrões podem roubar e tirar de você. Aí ele instrui: mas olha, o lugar de se ajuntar tesouros é no céu. O lugar de se ajuntar tesouros é no lugar onde eles não perdem o seu valor e a sua importância. E aí Jesus, então, ele diz no versículo 21, e eu quero ler esse texto com você. Mateus 6, versículo 21, está escrito assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você sabe que o coração é o centro da personalidade do homem. O coração envolve dedicação, o coração envolve sentimentos, o coração envolve força. Então a ideia de Jesus é dizer assim: olha, o seu coração estará, a sua dedicação, o seu empenho, a manifestação dos seus desejos estará naquilo que para você é mais valioso, porque o significado de tesouro é um conjunto de bens valorizados pela sua importância. Então Jesus está querendo dizer: olha, o seu coração está, a sua dedicação está, as suas vontades e sentimentos estão naquilo que para você tem mais valor, tem mais importância. Amém, irmãos? Então eu vou ler de novo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Curva a sua cabeça, feche os olhos. Vamos orar por mais um instante. Pai, estamos mais uma vez diante da sua palavra, com o coração aberto para recebermos essa semente. Nós pedimos que o Senhor trate a nossa alma, o nosso caráter. Se houver em nosso coração qualquer tipo de desejo, vontade, sentimentos que seja contrário à tua vontade, liberta-nos de nós mesmos. Trabalha no nosso ser, Pai. Abra o nosso entendimento para que juntos possamos compreender a sua palavra e viver no centro da sua vontade. Que o nosso coração esteja totalmente voltado a ti, pois assim o Senhor nos ensinou. É dever nosso amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com todas as nossas forças. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Meus irmãos, eu fiz a leitura de um texto, citei alguns versículos do seu contexto, para que você entenda que o que Jesus faz aqui é um alerta acerca dos riscos que o homem corre quando ele dá ouvidos ao seu coração, quando ele vive a sua vida terrena com o seu coração dedicado àquilo que ele pode possuir ou conquistar. Mas eu gostaria, de antes de nós entrarmos no texto e tirarmos daqui as importantes lições,
Eu queria deixar bem claro para os irmãos que Jesus não está fazendo uma apologia à pobreza. Ele não está dizendo que para ser abençoado tem que ser pobre. A ideia de Jesus não é dizer que o reino de Deus é exclusivo para aqueles que padecem por falta de recursos. Não é isso. Se nós pudéssemos perguntar para o Senhor agora: Senhor, é da sua vontade que eu viva bem ou viva mal? É da sua vontade que eu tenha muito ou que eu tenha pouco? É do seu querer que eu prospere ou que eu me frustre? Certamente a resposta de Deus seria: depende do seu coração. Porque o nosso coração, ele tem a tendência natural em correr para aquilo que nos agrada, aquilo que é do nosso interesse, aquilo que para nós é um bem precioso. E quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que, por exemplo, o Salmo 35, versículo 27 diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus não trabalha para que as pessoas sejam pobres. Deus não olha para a pessoa e a considera mais espiritual quando ela não tem recursos. Não. A palavra de Deus mostra que muitas das pessoas que foram chamadas por Deus para marcar sua geração, para viver um propósito em específico, foram abençoadas por Deus. E quando eu falo de riquezas, eu não falo apenas de recursos espirituais, mas uma questão terrena mesmo. Em Gênesis 12:1, Deus chama Abraão e diz: sai do meio da casa de seus pais, eu vou aumentar sua posteridade, você vai ser uma bênção. Quando nós lemos Gênesis capítulo 13, versículo 2, o texto diz que ia Abraão muito rico, em ouro, em prata e em gado. Quer dizer que o Deus que chamou Abraão, deu a ele riquezas, ouro, prata, fazenda. Deus chamou Abraão para viver um propósito, e Abraão foi um homem rico. Quando você olha para a sequência da história, há um atrito ali entre Abraão e Ló. Os dois precisavam separar-se, e Ló, ele olha para a campina do Jordão, um lugar que aparentemente era próspero e rico. E como Abraão não tinha nenhum apego à matéria, Abraão foi na outra direção. Deus enriqueceu Abraão, Deus prosperou Abraão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, mas o coração de Abraão não estava naquilo. O coração dele não estava preso àquilo que ele possuía. Quando você olha para o primeiro livro dos Reis, capítulo 3, o jovem Salomão, ciente da responsabilidade que ele tinha de julgar a causa do povo de Deus, tendo a oportunidade de fazer um pedido ao próprio Senhor, podendo ele pedir a cabeça dos inimigos, um reino bem sucedido, diz no versículo de número 11, que ele pede para o Senhor sabedoria para julgar as causas do seu povo. E quando Deus ouviu a petição de Salomão, o texto diz que Deus se alegrou ao ponto de, lá no versículo 13, dar a Salomão, além de sabedoria, riquezas e honra. Deus queria o mal de Salomão? Não. Deus deu riquezas a ele. Quando nós lemos o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, Davi tem um reino consolidado, próspero e abençoado. E então Davi planeja construir um templo, uma casa para Deus. E quando você lê dos versículos 2 até o versículo 5, Davi vai dizer que aquilo que ele tem de mais, ele doa para a construção, para a edificação do templo. Quer dizer que a riqueza que Davi tinha não tornou ele escravo dela. Quando você olha para a história de Jó, por exemplo, a própria palavra atribui a Jó sinceridade, retidão, temor a Deus, e ele era sincero, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. A palavra diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família abençoada, fazenda, servos, gado. Ninguém era como ele
naqueles dias. Então Satanás entra na história, e Deus diz: você tem observado meu servo Jó? A argumentação de Satanás é: tu cercaste ele de bens, o seu gado tem aumentado na terra, tira o que ele tem, toca nas suas posses, toca nas suas bênçãos materiais, tira o que ele possui, e você verdadeiramente verá quem é Jó. Ou seja, Satanás está dizendo a Deus que Jó era um homem movido pelo interesse, que Jó é um homem materialista. E você conhece a história. Jó vai viver um dia difícil, onde ele perde tudo o que ele tinha e deixa de ser o homem mais rico para se tornar o mais miserável. Agora ele perde todas as suas posses, perde a sua saúde. Ele agora ouve a sua esposa afrontá-lo com suas palavras, e o texto diz que em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Abraão, Salomão, o que Davi, o que Jó e tantos outros que eu poderia citar têm em comum? Todos eles eram ricos, mas nenhum deles tinha o seu coração naquilo que possuía. A maior riqueza desses homens que eu citei era justamente fazer parte do propósito do Senhor. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele não vai medir o fato de sermos bem-sucedidos de acordo com aquilo que nós possuímos. A sociedade, irmãos, ela atribui a felicidade às conquistas materiais. A pessoa que é usada como exemplo, que tem mais seguidores, a pessoa que é superestimada pela sociedade, não é aquela pessoa que é aquela pessoa que tem. Então, o bem-sucedido é o que ganha bem, é o que comprou, o que adquiriu, o que possui. Mas aos olhos de Deus não é assim que funciona. Porque Jesus vai dizer que a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E a felicidade é temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Nós nos tornamos bem-sucedidos aos olhos de Deus quando nós nos tornamos aquilo que Ele quer que sejamos. Quando nós desfrutamos do privilégio de estarmos no centro da sua vontade e dia após dia sermos moldados por Deus no nosso caráter, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, para que daqui a um tempo Deus olhe para nós e diz: era isso que eu esperava dele, era isso que eu queria que ele fosse. Por isso que Abraão viveu aquilo que Deus prometeu, por isso que Davi viveu aquilo que Deus prometeu, Salomão viveu, por isso que Jó viveu, apesar de tudo aquilo que possuíam. Em nenhum momento você vê Abraão, Davi, Jó, em nenhum momento você vê Salomão com o coração naquilo que possuía. Então Jesus, ele está querendo ensinar aos seus discípulos uma lição importante acerca da sua motivação na vida, dos seus planos para o futuro. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que há uma grande quantidade de ocasiões em que Jesus Cristo ou um dos seus apóstolos, eles fazem alerta acerca dos perigos de colocar o seu coração em tesouros que se desvalorizam. Novamente eu digo para os irmãos, as pessoas vivem hoje à procura de fama. As pessoas vivem hoje com status. Elas querem o poder. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas elas se esforçam, e aonde ela percebe que há uma porta aberta para que ela alcance essa fama, essa popularidade, esse poder, esse reconhecimento, então ela não mede esforços para entrar por essa porta, por aquele caminho espaçoso, por aquele caminho que muitos são os que encontram.
O problema é que esse caminho muitas vezes leva o homem para uma estrada que caminha na direção contrária à vontade de Deus. Então as pessoas negociam os seus princípios, os seus valores. Ela abre mão daquilo que de fato é a verdadeira riqueza, para ir atrás de uma ilusão que vai acabar no dia do seu sepultamento. Por isso que no versículo 24, Jesus vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então olha o que Jesus está dizendo: você não pode amar um e amar o outro ao mesmo tempo, não dá. Não tem como você se dedicar a um e se dedicar ao outro ao mesmo tempo, não dá, ou é um ou outro. Ou você serve a Deus, ou você dá voz às suas ambições, ou você segue o curso dessa natureza que torna o homem mais miserável que todos os homens. E perceba uma coisa interessante no texto: o Senhor chama a riqueza de Senhor. Porque assim como o Senhor, Ele trabalha para exercer um senhorio sobre a nossa vida, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o Senhor, chamado Mamon, Ele também age para governar pessoas, para escravizar pessoas, para prender pessoas, que fazem com que essa ambição terrena seja o alvo do seu coração. E uma vez que o coração é centralizado nestas coisas, é ali que está o seu tesouro. O alerta que Jesus faz é exatamente isso: olha, o seu coração está aonde? Naquilo que você investe mais tempo, naquilo que você se dedica mais, naquilo que você tem maior interesse, naquilo que prende mais a sua atenção. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você sabe aquilo que verdadeiramente é importante para você de acordo com o que você pensa, o que você investe, que ocupa o seu tempo. Isso é uma realidade que muitas vezes é difícil de aceitar, mas o amor é um sentimento de dedicação. Então o que Jesus está querendo dizer é exatamente isso. Olha, verso 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros aonde? No céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o contexto imediato do texto em que nós iniciamos é o quê? Aquilo que nós podemos alcançar no plano terreno. Abraão alcançou, Salomão também, Davi e tantos outros. Mas o coração deles, irmãos, a questão não é você ter, a questão não é você dar um conforto para a sua família, a questão não é você desfrutar do privilégio de ter uma casa no interior, no litoral. Não, isso é bênção de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O problema é quando isso toma o nosso tempo, toma a nossa dedicação, toma a nossa vida por completo, a ponto de deixarmos as coisas de Deus de lado. E por mais que nós venhamos a um lugar como esse, dizer: Senhor, o Senhor é o meu tudo, o Senhor é o centro da minha adoração, o Senhor é o centro da minha vontade, tudo que eu tenho é teu, eu vivo por ti, o Senhor morreu por mim para que eu viva para você. O que vai mostrar a realidade não é o que falamos, mas é o que vivemos. Um camarada chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O cara aparentemente tem uma intenção boa, aparentemente o seu coração está na vontade de Deus. Vá comigo para Marcos capítulo 10, embora o texto seja conhecido. Marcos 10. Versículo de número 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma coisa importante aqui: o camarada reconhece
quem Jesus é, porque ele se ajoelha diante dele. Isso não é uma parábola, isso é um fato real. Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Verso 18. Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Uma coisa importante aqui, o cara é crente. Porque se ele diz que observa os mandamentos, ainda que não cumpra nenhum, porque o único que cumpriu foi Jesus, ele diz que observa. Olha, eu cresci ouvindo isso, os meus pais me ensinaram isso, eu comecei a andar com meu pai me ensinar essas coisas, nos dias de refeições, ele ensinava essas coisas, ao dormir ele falava de novo, quando nós levantávamos, ele falava: filho, não mate, não adultere. Isso aí eu ouço desde a minha infância. Aí no versículo de número 21, Jesus olhando para ele, o amou, lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro, aonde? No céu. Jesus faz uma aparente proposta. Olha, você é religioso, ótimo. Você conhece os mandamentos, louvado seja Deus. Você entende do culto, beleza. Você tem noções acerca da salvação, ótimo. Mas falta uma coisa para você. Se desprende do que você tem e mostre que o que você tem pode ser útil para abençoar alguém. Pega o que você tem, vende e dá aos pobres. Aí sabe o que vai acontecer? Ao invés de você ter tesouros na terra, você vai ter tesouros aonde? Mas não foi isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20? Ajuntar esses tesouros no céu ao invés da terra? Jesus não está querendo que aquele camarada pega tudo o que ele tem e vende. Jesus não quer que ele pegue o seu patrimônio, as suas posses e sustente os pobres. Não é isso. O que Jesus quer mostrar para ele é onde de fato está o seu coração. O que Jesus está querendo mostrar é que, apesar de ter boas intenções acerca do reino, o que move a sua existência na terra é o que ele possui. Você já reparou, meu irmão, que você se ofende quando percebe que tem um risco a mais no seu carro? E que se a gente pegar, não é? A molecada brincando lá fora, jogou uma pedra na janela, quebrou um vidro, e a gente descobre, vai ter que sair R$100 do nosso bolso para arrumar. A gente não quer procurar os pais, quem é o responsável por esse pirralho? Não é? É assim. Tudo aquilo que fere o nosso bolso, aquilo que é, ainda que seja uma ameaça de prejuízo, mexe com nós, não é? Altera o nosso humor, nos traz preocupação, porque ninguém quer sofrer prejuízos. Agora, e quando alguém passa necessidade diante dos nossos olhos? E quando o vizinho está sem luz porque não teve dinheiro para pagar a energia? E quando uma pessoa está vivendo uma humilhação de ser despejada porque não conseguiu arcar com os custos do aluguel? Não nos ofende, não nos entristece. Quando a igreja que nós congregamos passa por um período de dificuldade, não mexe com a gente, não damos a importância que deveríamos dar. Será que não tem alguma coisa fora do lugar? Jesus diz isso para esse jovem, não é querendo tirar o que ele tem, não, é querendo trazer luz na sua mente, mostrando uma realidade que ele não queria aceitar. Então Jesus diz: pega o que você tem, vende e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí Jesus diz para ele: vem e segue-me. Aí olha o versículo 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Por que ele retirou-se triste? Porque possuía muitas propriedades. Ou seja, aquele conjunto de bens valorizados pela sua importância, quando ele ouviu Jesus dizer algo que colocaria o seu patrimônio sobre ameaça, o que veio no seu coração? A alegria de poder ajudar um necessitado?
O privilégio de ter recursos para chegar na comunidade e distribuir mantimento para quem tem fome? Não, a tristeza de pensar em abrir mão de algumas coisas que ele tinha para ajudar os outros. Agora, o detalhe do texto é exatamente esse. Ele ficou contrariado com aquela palavra. Ele retirou-se triste. Mas por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Ter muitas propriedades para ele era o problema? Não. O problema é que o coração dele estava ali. O problema é que aquilo que ele tinha era a razão da sua existência. Irmãos, nós precisamos procurar um ponto de equilíbrio entre as nossas atividades profissionais, as nossas ambições pelo estudo. Hoje eu sou universitário, estou estudando, eu quero ter um futuro melhor, eu quero adquirir uma profissão, mas eu também não posso me entregar de corpo e alma nesta situação e ver a minha relação com Deus sendo prejudicada e achar que eu estou bem. Então, por isso que é necessário um certo equilíbrio. Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer: vem cá, eu preciso ensinar uma lição para vocês. Aí no versículo de número 23 está escrito assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente os que têm riquezas entrarão no reino de Deus. Aí no verso 24 diz assim: e os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Os que confiam nas riquezas. Como assim, pastor? A segurança dele está no que ele tem. A estrutura dele está no que ele possui. A paz que ele tem está condicionado à gordura na sua conta bancária. Então, se um dia sumir R$1 da conta dele, ele atravessa a cidade, vai lá no banco e fala: peraí, o que está acontecendo aqui? Ele vai tirar satisfação com o gerente, ele quer os extratos dos últimos 12 anos, porque naquele dia sumiu R$1 da sua conta. É porque ali está a sua estrutura. Alguma coisa aconteceu que mexeu naquilo que não se pode mexer. Aí se perde a paz, se perde o amor, se perde a fé, se perde a pureza, se perde o ânimo. E a pessoa demonstra os seus instintos. Por quê? Porque ali está a sua segurança. Porque ali está a sua confiança. É isso que Jesus está dizendo. É difícil aqueles que entram, é difícil aqueles que confiam na sua riqueza entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o dono do reino diz que aquele que quiser salvar a sua vida deve perdê-la. E aquele que quiser amar a sua vida deve perdê-la, carregar a sua cruz, seguir ao Senhor todos os dias. E não tem como fazer isso amando a Deus e amando na mesma proporção as riquezas. Isso aqui é um acontecimento, não é uma parábola. Você sabe que lá em Lucas 16, mais uma vez Jesus querendo dar ênfase no assunto, ele diz que haviam 2 homens, um rico e um pobre, e os 2 morrem. E quando os 2 morrem, a eternidade é diferente para ambos. Um vai ser consolado, aquele que viveu nas suas misérias terrenas, é chamado Lázaro, que quer dizer Deus é ajudador. A riqueza do homem miserável era a ajuda que ele recebia de Deus, enquanto o outro que vivia regalado esplendidamente, tinha tudo do bom e do melhor, quando ele morre, ele é acordado num lugar de tormento, e argumenta, quer sair de lá porque não aguenta, porque está sofrendo, mas a palavra que ele recebe, agora não dá mais. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Quer dizer que ele passou a vida inteira na terra colecionando tesouros, desfrutando de privilégios que o ouro e a prata poderiam lhe dar. Não se relacionou com Deus, não teve uma vida com Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz que a vida, ela é como uma névoa, que ela aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Irmãos, eu não sei se isso para você é bom ou ruim, mas você vai morrer. Aí chegar uma hora que essa natureza que a Bíblia chama de carne vai se desfazer.
você não vai levar um documento, uma escritura, você não vai levar nada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, Paulo escreveu: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com o que você tem. E às vezes, irmãos, Deus nos dá muito mais do que nós necessitamos para viver bem. Deus nos dá recursos, Deus nos dá privilégios terrenos, que são o que nós necessitamos para administrarmos e servirmos ao Senhor com alegria. O problema é quando nós entregamos o nosso coração à vaidade, ao desejo, à ambição, e nós olhamos pela janela da vida e vemos o mundo em festa com a fama, com a popularidade, com o poder aquisitivo, e nós estabelecemos estes padrões como os padrões para ser bem-sucedidos diante de Deus. Qual que é o resultado disso? Abandona-se a fé e entrega-se à vaidade. Então nós começamos a pensar: esse carro não está bom, quero outro. Não, essa casa aqui já ficou apertada, quero outra. Uma casa só, eu tenho 2 filhos, vou financiar mais uma. Mais um final de semana no campo, eu vou comprar uma casa no campo. Aí, olha, acho que esse carro aqui já tem 1 ano já, eu preciso de outro. Família cresceu, preciso de um maior ainda. Então isso vai norteando a nossa vida a ponto de nós não percebermos, mas cada vez mais distantes de Deus, porque nós decidimos colocar o nosso coração naquele conjunto de bens valorizado pela sua importância. Um dia Jesus discursava e o homem perguntou assim, ou melhor, disse para ele: olha, peça que o meu irmão reparta comigo a herança. Aí Jesus vai dizer para ele: quem me constituiu juiz entre vocês? A vida de uma pessoa não é valorizada por aquilo que ela tem. Lucas capítulo 12, irmãos, é outra parábola conhecida, mas que vale a pena nós meditarmos. Evangelho segundo Lucas capítulo 12. Está escrito assim, verso 13: disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus identificou que aquela pergunta, que aquela petição, aquele pedido tinha origem na avareza, na ganância. Então no versículo 15 Jesus vai dizer: cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, o que eu disse agora há pouco. Aí no versículo 16 ele vai contar uma ilustração, uma parábola. Lembra que parábola quer dizer ao lado? O significado de parábola no grego você encontra parabolê, e o significado é ao lado. É quando Jesus constrói uma ilustração para fazer um paralelo com a realidade. Então ele conta uma parábola e ele apresenta um homem ganancioso, insatisfeito. Irmãos, dinheiro, poder e sexo, quanto mais se tem, mais se quer. O ganancioso, o avarento, ele nunca está satisfeito. Nunca. Por quê? Porque quanto mais ele tem, mais ele quer. É um recurso ilimitado. Se ele descobrir uma fonte e aquela fonte deu lucro, se a pessoa ela foi lá e investiu, no primeiro mês ela viu que o resultado foi maravilhoso, ela vai investir no segundo, no terceiro, e até deve fazer isso. O problema é nortear a sua vida nisso. Então olha o que vai acontecer aqui no versículo 16: e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então Jesus já começa dizendo: o cara era rico e o seu trabalho era próspero. O cara era rico e o seu trabalho era próspero, mas ele é um homem inquieto.
versículo de número 17. E pensava ele consigo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer que a minha prosperidade é tanta que eu não consigo mais armazenar o resultado do meu plantio. Eu não tenho mais como estocar, tamanha é a fartura, a colheita abençoada. Verso 18, e diz: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Um homem que faz planos para juntar tesouros na terra. A ideia dele até que é boa, ele é um cara inteligente. Porque ele vai dizer: olha, então, já que é o seguinte, como esse espaço já ficou pequeno para mim, então eu vou pegar um espaço maior, eu vou plantar, vou trabalhar muito, e vai chegar um tempo em que eu vou guardar as minhas novidades e os meus bens. Verso 19, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Dentro do seu plano, da engenhosidade da sua mente, ele planeja: olha, eu vou derrubar o que eu tenho, edificar celeiros maiores, eu vou plantar e colher, daqui a um tempo eu vou ter tantos bens, a ponto de ter o privilégio de dizer: agora é hora de curtir, de descansar, agora é hora de folgar, de se alegrar, de usufruir do resultado do meu trabalho. O problema, irmãos, é que no versículo 20, está escrito assim: mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, os seus planos não vão dar resultado. Os seus planos, olha, você pode trabalhar, de fato plantar, de fato colher, de fato ter bens, de fato planejar o futuro, achar que vai chegar a hora de gozar, de folgar, de se divertir. Só tem uma coisa: qual? Você vai morrer. E isso aí vai ficar para quem? E até aqui, irmãos, é uma parábola, não é uma história real. Jesus construiu essa ilustração para trazer o ensinamento. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 10, que é um salmo de Moisés, que a vida ela dura 70, alguns por suas robustez chega aos 80, mas o que passa disso é canseiro e enfado. A ideia é como Tiago 4, no verso 13, dizer que a vida é passageira, que tudo passa muito rápido, que as coisas perdem o sentido. Eu conversava com uma irmã antes de vir pregar, exatamente acerca dos últimos dias de vida de uma pessoa, e que passa por um tratamento delicado, que às vezes está em estado terminal. A pessoa, quando ela está nessa circunstância, se você tiver a oportunidade de conversar com ela e dizer assim: olha, o que você gostaria de viver agora? Dificilmente ela vai dizer: eu queria ir numa churrascaria. Dificilmente ela vai dizer: olha, eu queria ter uma última noite de amores. Dificilmente ela vai dizer: olha, eu queria realizar o sonho de ir para a Europa. Não, porque nessa etapa frágil da passagem da vida terrena para a eternidade, a pessoa está fragilizada, está sensibilizada. Você vai falar de Deus para ela, ela aceita. Você vai falar do perdão para ela, puxa, eu queria pelo menos pedir o perdão para o meu filho, eu queria pelo menos me reconciliar com os meus pais. A pessoa dificilmente ela vai desejar aquilo que o presente século tem a oferecer, porque ela está fragilizada. Na etapa final da vida, essas coisas já não têm mais sentido, já não tem mais importância. A pessoa vai passar, vai se desprender do corpo e vai seguir o seu curso na eternidade. Bom, você pode trabalhar a vida inteira, você pode ter 200 graduações, 200 diplomas, você pode ter 200 mil de salário, só que uma hora todos nós vamos deixar o corpo. Uma hora vai ficar tudo aí para os filhos brigar, para as pessoas disputarem, e nem lembrar de você. Lá no seu velório, um já vai estar olhando para o outro pensando: aquilo ali vai ser meu. Porque é assim, irmãos. E isso acontece na família dos crentes também. Ninguém leva nada, o caixão não tem gaveta. E é a lição que Jesus está querendo ensinar aqui. Um cara rico que produziu em abundância, mas está insatisfeito, está inquieto com o dia de amanhã. Então Jesus conclui a parábola, e olha o que ele diz na sequência no versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então Jesus está dizendo: é dessa maneira. Como assim? Planeja, deu uma pontada no corpo, cai e morre.
perde tudo. A ideia de Jesus não é dizer, não, faz o seguinte, ao invés de você juntar tesouros, fica pobre, pega o que você tem e passa fome, isso vai te fazer bem. A ideia não é essa. A ideia de Jesus é nortear a vida humana no sentido de buscar a Deus, de desejar a Deus, de querer a Deus, de cuidar da sua alma, de cuidar da sua vida, de planejar. Provérbios 16:3 diz assim, consagra ao Senhor o que você faz e os seus pensamentos serão estabelecidos. O meu viver no dia de hoje, os meus planos para o futuro, o que eu quero ser lá na frente, tem que estar em harmonia com aquilo que de fato Deus quer que eu seja. Senão pode ser um caminho sem volta, um investimento perdido. Senão pode ser uma viagem perigosa, quando na verdade Deus ama o nosso progresso, como Deus vai dizer para Josué, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, olha, medita dia e noite, faça conforme tudo quanto está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos que não servem a Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na palavra de Deus, e nela medita dia e de noite. Vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quer dizer que Deus quer, irmãos, o nosso progresso. Deus quer que nós tenhamos sucesso na missão que Ele nos deu. Deus quer que haja na nossa casa, no nosso lar, tudo aquilo que nós necessitamos para viver bem. Mas Ele deu uma dica preciosa, e está lá no contexto de onde nós iniciamos a mensagem. Mateus 6, volta lá. Mateus capítulo 6. Eu preguei aqui na quinta-feira uma mensagem falando acerca da ansiedade. A ansiedade, ela é o cuidado extremo com aquilo que está por vir. A ansiedade, ela é, o significado de ansiedade no grego é estrangulamento. Já viu uma pessoa com crise de ansiedade? O gatilho da ansiedade às vezes é o medo. A preocupação com a prova que acontece em breve, com a cirurgia que está marcada. Ela sabe que amanhã ela vai acordar cedo, ela vai ter que passar naquela rua escura. Tem contas para pagar, problemas sérios que precisam ser resolvidos. Então, aquilo que vai acontecer gera nela uma inquietação, uma preocupação exagerada. Então ela anda de um lado para o outro, meu Deus do céu, e agora? Eu não estudei direito, não deu tempo de fazer, não tenho dinheiro, não sei. E aquilo vai gerar uma crise de ansiedade, que às vezes tem consequências não somente psicológicas, mas físicas. Aí a pessoa vai no médico, o médico faz exame, e olha para ele assim, você não tem nada. É a preocupação excessiva com o amanhã. Então quando Jesus diz, olha, não juntem tesouros na terra, juntem-os no céu. O coração de vocês está onde está aquilo que para você é mais importante. Jesus diz isso porque Ele sabe que desde aquela época a sociedade já era inquieta. Então por isso que a partir do versículo 25, Ele vai dizer assim, ó, não andem preocupados quanto à vossa vida. Pelo que vocês vão comer, beber, não se preocupem com o corpo, com o que vocês vão vestir. Ele diz, a vida de vocês é mais importante do que aquilo que vocês comem. O corpo de vocês é mais importante do que a roupa mais chique que pode existir. Aí ele dá exemplo, as aves dos céus, os lírios do campo. Aí no verso 32 ele diz assim, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer que Deus, que já está lá no amanhã, quer dizer que Deus que já conhece o 2050, o 2070, Deus que já conhece o futuro, Ele sabe daquilo que nós necessitamos, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe quando vence o boleto, Ele sabe que a despensa dá até tal dia, Ele sabe das inquietudes do nosso coração, e a instrução que Jesus dá, está no versículo 33, Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí no 34 ele diz, não vos inquieteis, pois, com o dia de amanhã. Quer dizer que ao invés de ficar dividido entre Deus e as riquezas, entre o Senhor e o Senhor Mamon,
eu preciso centralizar a minha dedicação, o meu entusiasmo, a minha coragem, a minha devoção em quem? Em Deus. E é Ele que vai cuidar das minhas necessidades básicas. É Ele que vai prover aquilo que nós necessitamos. O que Deus quer de mim é um valor que Ele não negocia, porque quando você olha lá para o capítulo 6 de Deuteronômio, a ordem que Deus dá aos pais é: vocês vão ensinar aos filhos. Mas vamos concluir nesse texto? Vai lá, Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Está escrito assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que ele diz ser o único? Porque ele não aceita divisão. Tiago 1, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem com o coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. O homem com o coração dividido. Como assim o coração dividido? As coisas de Deus e as coisas do mundo. O que produz paz, o que produz guerra, o que produz união e o que produz discórdia, o que produz amor e o que produz ódio. Ele está dividido. Ele está no meio termo. Então, o homem com o coração dividido é inconstante. Uma hora ele está cheio de fé, outra hora ele é incrédulo. Uma hora ele é de Deus, outra hora não. Uma hora ele é servo, outra hora não. Porque ele está dividido, ele é inconstante. Então, a ordem que Deus dá, verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Então ele fala de coração como sentimentos, alma como vontade e poder como força. Todos os teus sentimentos, todas as tuas vontades e com todas as tuas forças. Essa é a maneira em que o homem deve amar a Deus. E aí ele vai dizer no versículo 6: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então quer dizer, olha, pega os filhos e ensinem como? Com toda a sua força, com toda a sua vontade, com todos os seus sentimentos, o homem deve amar a Deus, tempo todo. Por quê? Porque 1% fora disso, já torna um homem inconstante. 1% fora disso, já faz que este conjunto de bens valorizados pela importância, ocupe o coração humano. Divida o coração humano. Esse é o alerta que Jesus faz lá. O coração de vocês está naquilo que para vocês tem maior valor. Dito isso, Jesus então começa a dizer: pare de ficar inquietos, pare de ficar preocupados, pare de andar de um lado para o outro, preocupado com o que vai acontecer no dia de amanhã. Busquem o reino de Deus como prioridade, e Deus cuidará de tudo aquilo que todos nós necessitamos. Amém, irmãos? Vamos ficar todos de pé, por favor.